gente ama, né? Imagina quando um adolescentezinho arruma uma namorada, ele quer falar dela o tempo todo. Você viu? Chega para a mamãe, né? Principalmente as meninas, né? Viu, mamãe, como é que ele estava bonito hoje? Você viu como é que ele está? Quer falar o tempo todo, né? Porque falar daquela pessoa que a gente ama, né? Você já viu como que a mãe fala do filho, do filho, né? Da criança. Quando o bebezinho está lá, ela olha para o bebezinho e fica encantado. O pai também, né? Claro, né? Coisa linda, os olhos verdes, ou não, ou moreno, ou, enfim. Mas é uma beleza que o pai e a mãe olham para o filho e acha lindo, né? O menino mais bonito do mundo, a menina mais bonita do mundo é o meu filho, é a minha filha. Por quê? Porque a gente ama. Então, falar de quem a gente ama, a gente fala com entusiasmo. Se você vê alguém falar de Jesus meio borocrochô, pode ter certeza que ele ainda não é uma pessoa apaixonada por Jesus. Se você vê um cristão, e isso é até Bíblia, né? Um cristão triste é um triste cristão. Alegrai-vos sempre no Senhor. E vai dizer, repito, alegrai-vos. Então, uma pessoa de Deus é uma pessoa alegre. E Jesus, em outro texto bíblico, vai dizer, é uma alegria que não será tirada. Não será tirada. Muitas vezes a gente vê uma pessoa doente lá na cama, às vezes a gente faz visita, vai rezar para um doente, a pessoa está com câncer, está lá com fase terminal, e aquela pessoa está alegre. Você vê o semblante daquela pessoa. Eu tenho um amigo meu que faleceu agora há pouco, fundador de uma comunidade, 46 anos, muito novo, com câncer. Para ele morreu sorrindo. Ele foi uma menina, filha da comunidade lá, discípulo da Cruz de Uberaba. Inclusive, a semana que vem eu estou pregando lá. E ele pediu a menina, era música. Ele falou para a menina assim, canta uma música para mim. Segurou na mão dela. Ela começou a cantar, não dá mais para voltar. Ele foi apagando, sorrindo. A comunidade dele também, discípulo da Cruz, né? Então poderia ser assim, né? Então, uma pessoa que é de Deus, ele vai até o fim, feliz, alegre. E é isso que nós precisamos viver, experimentar. Não é uma alegria passageira, como vai dizer a palavra de Deus. É uma alegria que não será tirada. Sabe quando eu senti essa alegria? Eu era um cara, de vez em quando eu olho as fotos minhas uns anos atrás, mesmo eu caminhando nas coisas de Deus, as pessoas falavam comigo assim, nossa Deus, eu tenho medo de chegar para você, você tem a cara fechada. E eu já na comunidade, eu tenho medo. Mas de repente, quando eu experimentei essa alegria, não, pelo contrário, né? O Marcos sabe disso, quantas vezes que eu preciso de fazer aquela foto de reconhecimento facial, né? Sempre vem aquela vozinha lá, você está sorrindo, não pode sorrir. Fecha, e eu tento fechar a cara para ver se passa, de vez em quando até vai indo, nem passa. Depois é a maior dificuldade que tem para a gente fazer foto de alegria, foto de reconhecimento facial, né? Porque como eu sou da comunidade, de vez em quando precisa de a gente fazer, por exemplo, carteira de motorista, não sei o que. Mas é a maior dificuldade que tem. O Marcos sofre, né? Porque ele que tenta, que ele mexe mais com o telefone, tenta não sei quantas vezes, troca de telefone. Mas eu estou dizendo isso porque foi uma alegria que Deus colocou no meu coração. Essa alegria que não será tirada. Por isso, essa pregação, o tema dessa pregação, vai nos levar muito para essa alegria. Para a gente viver essa alegria, a gente tem que estar abandonado no Senhor. E o tema é justamente esse, né? É abandonado no Senhor, decidido por Jesus, pelo Senhor, decidido. Abandonado foi a primeira pregação, decidido pelo Senhor. E eu trouxe aqui a minha filha de comunidade, filha não biológica, mas filha espiritual, porque ela é membro da nossa comunidade. Não estava nem preparado para ela pregar, não, mas a gente tem que ser obediente, né? Se o Toninho é assim com Jesus, ele diz, não, coloca ela para falar. Coloca ela para falar, porque ela precisa falar. E como que eu vou desobedecer, né?
Então eu tinha preparado a pregação, tinha tudo, mas Deus quer que ela fala. Então eu vou estar aqui junto com ela e nós dois vamos partilhar um pouquinho dessa decisão que um dia eu tive pelo Senhor e que ela também vai contar um pouquinho da história. Pode falar, Tílio. Boa tarde. Meu nome é Shirley, sou da comunidade Santa Terezinha. E hoje de manhã, no café da manhã, o seu Toninho falou com o seu Deli assim: deixa ela falar um pouquinho lá. O seu Toninho está assim: deixa ela falar um pouquinho. Eu falei assim: eu? Aprendendo o jeitinho de vocês aqui. E na hora do almoço ali, a gente conversando e partilhando, eu perguntei: e aí, como que vai ser? Aí nós decidimos ouvir o que o Senhor estava nos pedindo. E saí do almoço ali, passei na capela e falei assim com o Senhor: o que o Senhor quer que eu fale, Senhor? O que o Senhor quer que eu, essa pobre serva, possa falar para essas pessoas? E Deus me deu uma palavra que, na hora eu fiquei muito emocionada, porque foi uma das palavras que me fez decidir ir para a comunidade Santa Terezinha. E eu fiquei ali até chorosa, porque é mulher mais emotiva, né? Eu sou muito emotiva. E Deus falava lá em Lucas, no livro de Lucas. Lucas 37. Lucas 37. Lucas 1, 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos lá. Achei na palavra, na Bíblia aí. Lucas capítulo 1, versículo 37. Que Deus quer falar, a palavra, nós vimos aí, o seu Toninho falando, a palavra de Deus, Jesus conhece, Deus que a palavra é como uma espada, preste bem nessa atenção nessa palavra. Em Lucas 1,37 está escrito assim: porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir essa passagem assim comigo. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus nenhuma coisa é impossível. Amém? Palavra da salvação. Glória a vós, dá uma salva de palmas agradecendo a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus. E esta palavra, ela foi fundamental para mim, na minha decisão de caminhar para Jesus. Eu sou mãe de gêmeas, minhas filhas estão com 20 anos. Eu fui casada por 16 anos e esse ano faz 5 anos que estou divorciada. Nos últimos 4 anos, eu tomei a decisão de ser para Deus. Porque lá atrás, um dia minha mãe tinha colocado essa semente do desejo de viver em Deus, de estar em Deus. E quando eu entrei na comunidade, fazendo um caminho de vocacional de segundo elo, que também é conhecido como aliança. E aí eu decidindo, no último ano, antes de renovar os nossos votos, eu virei para o fundador e falei com ele: eu quero viver águas mais profundas. E ele falou assim: então vamos rezar, minha filha. E ele virou para mim umas primeiras perguntas, ele já me deixou ali pensativo. E perguntou para mim: você quer ser pobre? Eu falei assim: meu Deus do céu, onde eu estou entrando? O que Deus está pedindo para mim? E eu falei: eu vou rezar. Eu não tinha resposta naquela hora. E assim o tempo foi passando, e toda vez que eu ia conversar com ele, a primeira coisa que ele falava comigo: minha filha, você quer ser pobre? Porque a princípio eu não entendia qual era a pobreza que ele estava me chamando para viver. Qual era a pobreza que ele estava me chamando a viver. E eu falei assim: mas o Senhor me pediu para
mergulhar de cabeça e viver esse mistério do amor dele. Eu não estou entendendo o que Jesus está me dizendo, o que o fundador está me falando. E eu só falava, e um dia na pregação dele, ele falou assim, que a gente tem que ser uma serva boa e fiel. E para a gente ser serva boa e fiel, a gente tem que ser obediente. E custa ser obediente. Foi muito difícil ser obediente, porque a obediência exige da gente fazer aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer. Eu às vezes não queria lavar banheiro naquela comunidade. Muitas vezes eu não queria estar na cozinha, muitas vezes eu não queria pegar no próprio microfone para falar. E aí alguém sempre me empurrava um pouquinho assim, vai. Ai, eu vou, né? Tem que ser obediente. E aí Jesus ia curando cada processo daquilo que eu estava vivendo. Quando eu estava lá lavando o banheiro, quando eu estava ajudando na cozinha, na picança, quando eu estava ajudando os irmãos na hora da oração, até mesmo em algumas situações de pregações, Jesus também estava me curando dos meus medos, dos meus traumas. E quando eu realmente decidi e falei com o seu Delício, não aguento mais viver no mundo. Está muito difícil para mim. Eu sou massoterapeuta, eu trabalhava com massagem corporal, eu trabalhava com a estética externa, né? O corpo perfeito, as mulheres cada dia mais em busca de um corpo perfeito, de uma aparência física perfeita. E eu não me encontrava mais ainda naquele caminho. E toda vez que eu ia para o meu trabalho, eu voltava chorando, porque eu ficava no carro gritando com Jesus, mortificando a minha carne, né? Senhor Jesus, mas isso não está certo, isso não está legal. Eu fico vendo essas mulheres procurando um corpo perfeito, mas por dentro delas está tão vazio. Elas ficam procurando um externo, sendo que a gente tem que se encher por dentro para depois olhar o externo. Tá difícil para mim, não está dando mais. Eu vou na comunidade, eu vou na missa, eu me preencho desse Espírito Santo maravilhoso, eu fico cheio do Espírito Santo, e quando eu vou começar a trabalhar, aquele trabalho já não me satisfaz. Com que isso está acontecendo comigo? E no mês de março, na formação deste ano, formação no mês de março, a gente tem formação uma vez por mês, eu estava desesperada já. Aí, na nossa formação, a gente sempre tem a adoração a manhã inteira. E ali eu cheguei aos pés de Jesus e falei, eu estou aqui só por ti, Jesus, nada mais me agrada no mundo. As pessoas com quem eu converso, o trabalho, o ambiente está me consumindo, está me desgastando, eu estou ficando cada vez mais chateada. E por que eu não consigo dar passos? Por que eu não consigo viver isso que o Senhor está me pedindo para viver? Porque estava me consumindo por dentro. E foi nessa passagem, não sei se o dele vai lembrar do dia 8 de março, mas foi essa a passagem que ele pregou para a gente. E aqui fala, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então o que estava me prendendo, se para Deus nada é impossível? Era minhas filhas, que eu estava muito apegada a elas. Era minha família, porque de certa forma eu sou uma pessoa muito família, apesar de é um outro contexto, mas a minha família ainda não entendeu por que eu disse sim para Deus. Eu sei que o tempo de cada um ainda vai chegar, eles ainda vão ficar felizes por ter uma irmã, uma filha que vai em busca de águas mais profundas todos os dias. E eu falei assim, se para Deus está me dizendo, Deus está me falando, está me provando na palavra dele, que para ele nada é impossível. E outro dia eu pensava, eu dou um passo e Deus dá o chão. Conversando com minhas filhas, eu decidi ir para a comunidade de uma hora para outra. Foi assim, ó. Uma hora para outra assim, né? 1 ano de oração. Só que eu ainda ia esperar um tempo e tal. E eu falava, já não dava mais. Eu falei, seu Deli, agora eu vou. A gente fez uma missão. Depois da missão eu cheguei e falei assim, ó, meu contrato de aluguel termina dia 30. Então eu tenho 3 dias para fazer mudança. O senhor me ajuda? Ele foi lá com o caminhão da comunidade, com os meninos da comunidade. Enchemos o caminhão. Eu coloquei tudo lá, tudo que era meu.
roupa, cama, sofá, televisão, geladeira. E falei assim, eu vou. Aí vocês devem perguntando assim, mas as suas filhas, o que aconteceu com elas? Uma foi morar na casa do pai e a outra morando na casa da madrinha. E eu ficava tão preocupada com isso, sabe? Toda vez que eu rezava, eu me martirizava, porque eu achava que eu estava abandonando elas. Olha só como o inimigo é sujo, né? Ele vai colocando caraminholas na cabeça da gente. E aí eu fui me decidindo e fui. Jesus, seu Delinho um dia chegou lá e falou assim, olha, toda vez que você precisar, vai lá, ó, Jesus está aqui na nossa casa, vai lá adorar. E toda vez que eu estava triste, eu ia para os pés de Jesus. E aí eu começava a pensar, é que, Senhor, que eu estou me entregando, eu estou me derramando, eu dei o passo para viver para Ti, eu dei um passo para ir para águas mais profundas, mas eu preciso que o Senhor cuide dos meus. Eu preciso que o Senhor cuide das minhas filhas, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu preciso que o Senhor cuide dessas pessoas para mim. E conversando com minhas filhas outro dia, eu falei com elas assim, filha, eu sou muito feliz por ser sua mãe. Vocês são muito melhores do que eu. Na sua idade, eu não tinha o mesmo senso de responsabilidade que vocês têm hoje. E elas viraram para mim assim, mãe, você, na minha idade, já era mãe. Eu fui mãe com 21 anos. E elas estão com 20. Então, na idade dela, eu já estava grávida, a perto de ganhar elas. Era outro tempo. Eu achei muito maduro para a idade delas. Então, é Deus me mostrando que se eu der um passo, Ele me dá o chão. E toda vez que eu rezava, eu falava com o Senhor assim, Senhor, afasta de mim tudo o que esteja impedindo eu de estar em Ti. Forte, né? Pois é. Eu brinquei com o senhor dele um dia e falei assim, pois Jesus não brinca quando a gente fala com Ele. Porque eu falei com Jesus assim, retira de mim tudo que esteja impedindo de eu estar em Ti. E Ele foi retirando o meu desejo de estar todo dia com minhas filhas, presente, achando que eu era a principal razão daquela casa se conduzir, retirando de mim o desejo de coisas do mundo, retirando de mim porque estava doendo em mim, estava doendo na minha carne, estava retirando de mim. Quando eu queria uma coisa, eu ia no supermercado e comprava. Quando eu queria uma roupa, eu ia na loja e comprava. Quando eu queria um tênis, eu ia na loja e comprava. E aí a proposta de Deus para mim era, viva a pobreza. Sim, a pobreza evangélica. E o que é essa pobreza evangélica? É aquilo que o senhor Deli pregou hoje de manhã. Viver o abandono em Cristo. Porque Ele nunca vai me deixar andar nua. Ele não vai me deixar andar descalços. Viver essa entrega diária ao Senhor, porque Ele pode transformar a minha vida. E como eu falei com vocês, eu estava diante de quem? Em todos os momentos em que precisei, eu estava diante do Santíssimo. Todos os momentos, todas as minhas decisões, todos os meus medos, todas as minhas tristezas, eu estava diante de Jesus. Eu não ficava só conversando com pessoas que poderiam me ajudar em oração. Eu conversava ali com o Pai mesmo. Eu falava assim, olha Pai, eu vim aqui por Ti, eu estou assim, eu estou triste, eu estou cansada. Eu acho que eu entrei no ninho de gato. E tem muitas coisas que eu não consigo entender, porque comunidade tem um monte de situações que vão acontecendo ali, que eu falei assim, mas como assim? Aí eu começo a trazer a minha humanidade. E o meu olhar não pode ser mais da humanidade, meu olhar tem que ser para Cristo. O que Deus faria nessa situação? O que Nossa Senhora fazia nessa situação? E aqui fala assim, que quando o anjo Gabriel pergunta a Maria, né? E ela somente disse, ela não ficou inventando em história, vírgulas, mas ela não ficou dando desculpa, perguntando o porquê e o para quê.
ela virou somente e disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Toda vez que Deus me deu a graça de ser a formadora das mulheres lá na comunidade, e cada vez que eu vou conversar com alguma delas, eu falo com elas, eu sou muito feliz porque cada conversa com cada uma é muito propícia, porque vocês também estão me ensinando muita coisa. E com Nossa Senhora ali, eu sempre reforço muito essa palavra, porque Nossa Senhora, Maria, em nenhum momento ela colocou uma vírgula. Em nenhum momento existiu um mas, não existiu desculpa, não existiu complicação. Ela apenas foi. Por quê? É a confiança, é o abandono em Deus, é o desejo de ser serva por amor. Amor. Toda vez que a gente pensa numa situação, a gente vai conversar com a pessoa que é muito argumentativa, a pessoa assim, mas eu virei para a pessoa e eu aprendi isso, nunca participei, nunca fui na casa de recuperação lá da comunidade, mas eu fico lá próxima a eles, e lá tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a palavra amém. O que é essa palavra amém? Eu confirmo. Então, toda vez que aqueles homens estão querendo fazer alguma coisa e que não pode ser realizada, eles doem na carne deles, porque o monitor vai chegar, você não pode fazer isso. Eles, amém. Então, eu falo, toda vez que o senhor dele me pede para fazer uma coisa que eu não estou muito feliz em fazer, eu falo assim, amém, porque vai doer em mim, mas eu tenho que ser o quê? Obediente. Eu escolhi ser, eu decidi amar a Jesus. Eu não fui para a comunidade Santa Terezinha pela vida dele, por ele, não. Ele é meu pai espiritual, mas aqui é um homem com qualidades e defeitos. Enxergo um monte de defeito, enxergo um monte de qualidade. Mas eu fui para a comunidade Santa Terezinha por Jesus e por me inspirar nele, porque o Sr. Deli sempre nos diz: o fundador é o guardião do carisma. O guardião do carisma. Isso é até muito humilde. Poderia falar assim: eu sou o dono do carisma, mas o dono do carisma é Jesus. Jesus um dia olhou para esse homem e colocou nele o desejo da santidade, o desejo de ser um homem santo. E toda vez que ele pregava em cada formação, ele reforçava. Eu vou contar um trechinho para vocês. No início da nossa formação, eu muito inocente, sem saber muita coisa, o Sr. Deli falava: quando eu morrer, e se eu morrer, eu quero ir para o céu. Foi assim, gente, uns 6 meses ele falando sobre morte, toda formação. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não vou voltar na comunidade mais não, eu quero morrer, para que eu vou voltar lá? Porque eu não entendia o que era aquela morte. Ele quer ser um homem santo. E aí eu fui entendendo, eu também quero ser santa. Eu também quero ser santa. Eu também quero viver esse desejo da santidade. E para mim ser santa, aí eu tenho que ser obediente. Eu tenho que viver desejando no dia a dia as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Vivo sim no mundo terreno, onde existe o mundo, as coisas circulares, as situações, mas a cada passo, a cada conversa, a cada situação, eu olhar aquela situação com o olhar das coisas do alto, porque já não me pertence mais a roupa que eu visto, o sapato que nós calçamos ou o carro que andamos. Não é meu, é graça de Deus. E todas as vezes que a gente decide por Jesus, vai custar caro. E se não estiver custando caro, está errado. Está errado. Hoje é domingo. Poderia estar lá na casa de vocês, curtindo a família de vocês, né? Daqui a pouco vai ter jogo do Brasil. Mas vocês hoje decidiram estar aqui por Jesus.
Vocês hoje se decidiu, no seu acordar, vir para a comunidade na IOT, vir para cá para ouvir aquilo que Deus tem para falar através de nós pobres servos. Nós somos servos, nós temos que ser felizes a cada passo que dá. Eu gosto muito da doutora Filó, quando ela fala, católico não pode ser triste. A gente não pode ser triste não. Porque tudo que precisamos, tudo que temos, é graça de Deus. É muito bom ser de Deus. Porque cada passo que você dá, parece que é um puxão de orelha, e muitas vezes é, mas aquela situação te leva ao encontro pessoal com Jesus. Ser obediente dói na carne, porque a obediência, ela exige da gente sermos decididos. A decisão, ela vem daquilo que você almeja. Eu quero hoje um pacote de pipoca. Você tem que pensar em como você vai adquirir aquele pacote de pipoca, não é? Pois hoje eu falo com vocês, estou na comunidade Santa Terezinha há 33 dias, como eu doei toda a minha vida para a comunidade. Eu não moro mais na minha casa. Tudo que é meu é de todos. As panelas que eu levei, o fogão, geladeira, micro-ondas, carro, se precisar de roupa de cama, tudo que é meu é de todos. E viver o despreendimento, soltar aquilo que é posse, que antes era meu, porque eu tinha minha casa, e hoje eu coloquei a serviço de todos. Na casa que eu moro lá na comunidade, é a casa da cidade, a casa Bom Pastor, né? Bom Samaritano. Mora eu, o Samuel. O Marcos é casado com a Juliana e mora na parte de cima. E ele é bem separadinho, né? O meu quarto é mais pro fundo, é bem organizado. E lá tinha tudo. Não é porque eu levei as minhas coisas, não, mas lá tinha geladeira, lá tinha fogão, lá tem panela, lá tinha tudo. Aí eu falei assim, sou dali, eu vou levar tudo. Ele falou assim, traz tudo, né? E aquilo que foi tão providente que a gente está construindo, né, a Casa Santa Dulce para os recuperados idosos. E eles vivem também, são acolhidos hoje da nossa comunidade. E estava precisando de algumas coisas lá. E aí o que aconteceu? Eu cheguei com um caminhão de mudança, colocamos lá na casa, e as coisas que estavam na casa a gente passou para outra casa. Então Deus vai colocando tudo no momento certo. E eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito feliz por ter dado o meu sim. Sou muito feliz por ter certeza que eu não dei um sim banal. E cada situação que for acontecendo, eu vou ficar pensando, agora eu posso voltar para trás. Eu vou fazer isso dar certo. Eu me inspiro em Nossa Senhora. Eu me inspiro nas palavras que Jesus deixou aqui nesse livro, né? Como o seu Toninho falou, eu escrevo, eu anoto tudo. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever cartas para Jesus. Eu tenho um caderno só de cartas para Jesus. Então eu busco aqui na palavra de Deus, toda vez que eu estou com medo, toda vez que eu preciso de resposta, toda vez que eu olho para trás e falei, será que eu fiz certo? Ter deixado tudo? Eu não deixei tudo, eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo. Sou muito grata a Deus. Aí outro dia aconteceu uma situação na nossa casa. E aí a minha outra irmã de comunidade, a Vanessa, falou assim, quando a gente chega na comunidade, o copo está cheio do Espírito Santo. A gente está transbordando, né? Nossa, eu vou chegar lá, vou fazer isso, vai acontecer isso, vou, né, fazer. E aí os meninos ficavam me zoando. Não, Sodeli, vai ficar puxando seu saco, que você chegou novinha na área.
E eu falei assim, eu não quero nada disso não, viu? Pelo amor de Deus, eu quero ser tratada como todo mundo. E eu sou tímida, né? E aí, ela falou assim, olha, quando acontecer alguma coisa, e você ficar triste, não se esqueça que Jesus morreu na cruz por mim, por você. Ele está ali, ó, de braços abertos. De braços abertos. 24 horas. O tempo todo. E cada situação eu falava assim, mas será que eu estou sendo muito inocente e não achar que eu possa fazer isso? Gente, imagina só se Deus não tivesse retirado do mundo o senhor Adeli, o senhor Toninho, que vocês conhecem bem a história. Nenhum de nós estaríamos aqui. Eu não estaria na comunidade Santa Terezinha, às vezes nem poderia existir comunidade Santa Terezinha. E na nossa miséria, na nossa pobreza, Ele também me escolheu. Eu tenho um ministério muito voltado para mulheres, porque eu acho que nós mulheres, não deixando os homens de lado, claro, mas nós temos a graça de gerar. E quando Deus escolheu Maria para ser a mãe, e ela gestar o filho dele, né, Jesus, eu fico imaginando na minha cabecinha aqui, passando a mão na barriga assim, nossa, que legal, eu estou gerando um filho, uma graça de Deus, um filho que vai ser voltado para o mundo. Maria disse sim sem vírgula, Maria disse sim sem mas, ela apenas foi. Quem é a Shirley para ficar colocando vírgula e mas, ou em qualquer situação dessa? Não preciso. Eu apenas digo amém e vou. E vai. Outro dia na nossa formação, o Felipe disse uma coisa assim, eu não consegui passar pela casa de recuperação na primeira vez que eu fiquei internado, porque eu não conseguia falar amém. E agora ele voltou, depois de um tempo, ele voltou para a casa de recuperação, e ele entendeu o que significava a palavra amém. Ele falou assim, agora eu consigo dizer a palavra amém, porque o amém é chegar na ponta desse precipício, e se o monitor falar com ele, pula, ele tem que pular. Ele tem que se abandonar naquele pulo. E ele virava para trás antes, na primeira vez que ele ficou internado, e falou assim, mas por que eu tenho que pular? E aí ele falou assim, não conseguiu. A gente não dá passos, a gente fica perguntando o porquê e o para quê. Vá. Porque a partir do momento que você vai, Deus te dá as condições necessárias para você fazer aquilo que é necessário fazer. Deus não te abandona. Ah, mas se eu der passos, ponto, não vou conseguir, vai conseguir. Vai conseguir, porque você tem que tomar a decisão, e a decisão ela é aqui, ó, no nosso coração, é dentro da gente. Ninguém pode decidir por você. Eu posso te convidar a viver uma experiência em Cristo. Eu posso te convidar a viver um momento como esse aqui na comunidade da IOT. Mas decidir estar aqui, foi você que decidiu estar aqui. Foi você que decidiu viver este momento. Quando o senhor Toninho estava fazendo oração aqui, eu comecei a andar um pouquinho. Eu vi gente um pouco voando assim, sem prestar atenção, às vezes mexendo no telefone. Gente, não perca tempo mexendo no celular, se distraindo com coisas que vai tirar, porque às vezes aquele momento é o seu momento, você e Deus. Tem coisas na nossa vida que vai ser eternamente entre eu e Deus. Somente eu e Deus. Cada vez que você está saindo da sua casa para ir ao encontro, para ir à Santa Missa, é entre você e Deus. Não perca o seu foco. Desligue o telefone, deixa no silencioso.
Viva aquilo que Deus, que você quer viver, porque muitas vezes perdemos a graça, assim ó, fácil, fácil. Fácil, fácil. E aí você tem que decidir. Eu quero estar ali. Eu quero viver aquela graça. Eu quero ser curada. E não vim aqui somente em busca, toda hora, em busca de uma cura, em busca de uma situação. Vim porque você quer se salvar. Eu falo muito com as meninas lá na comunidade que eu quero ser santa. Aí é fácil falar. Aí quando eu vou para o mundo circular, eu falo com alguma pessoa assim, eu quero ser santa. Ela ri na minha cara, debocha de mim. Porque eu quero ver o caminho da santidade. Não é fácil viver o caminho da santidade. Não é fácil ser uma membro celibatária. Não é fácil ser uma mulher celibatária. Porque eu já fui casada. É trabalhar a minha mente todos os dias. Trabalhar a minha mente todos os dias para dar passos para Jesus. Todos os dias eu tenho que perdoar o meu ex-marido. Toda vez que eu lembro do nome dele, eu brinco com o Marcos que ele me faz lembrar, não a pessoa, mas é o nome, porque o meu ex-marido chama Marcos. Eu não posso desistir. Eu falo assim, até nisso o Senhor cuidou. Porque aí eu lembro no nome Marcos, eu te perdoo. Porque já não estamos mais juntos. Mas eu rezo por ele todos os dias. Eu rezo a Ave Maria por ele todos os dias. Porque se eu não rezar, eu não vou conseguir perdoar. Perdoar não é esquecer do que aconteceu. É apenas não ficar triste, chateada com aquela situação. E eu não quero ser uma cristã triste. Eu quero ser uma mulher feliz. Feliz porque eu decidi estar com Jesus. Feliz porque eu decidi viver a minha vida como uma celibata. Porque o meu desejo, ele tem que custar. Marcos falava disso ontem com a gente que estava aqui. O que está custando para a gente viver o carisma? O que está custando para cada um de nós viver as coisas de Deus? Viver por Cristo. E eu pergunto, o que vocês estão tendo dificuldade de viver para dar passos para Cristo, para decidir viver em Deus? Porque se você decide viver para Deus, você tem que ter certeza que haverá situações em que você olha para trás e fala assim, isso não me agrada mais. E seguir em frente, andando, caminhando, vivendo esse amor, essa entrega. Esse amor, ele é diário, essa entrega ela tem que ser diária na nossa vida. Eu gosto muito de ver, eu vou voltar na passagem, porque a passagem diz para nós, nada é impossível. E a gente fica impossibilitando as coisas. A gente fica deixando as coisas se tornarem difíceis. Se tornarem cada vez mais longe. O Senhor Deli sempre nos diz uma palavra de ordem, que é a passagem que ele leu. E lá ele fala com nós na comunidade que é acreditar, sonhar. A gente tem que sonhar, acreditar e investir. Se eu sonhei um dia estar aqui na Noiote, não. Mas Deus tinha sonhos maiores para mim. Eu decidi viver para Deus e Deus me dá sonhos maiores. Eu acredito que tudo é possível pela graça de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E o que é o meu investimento? Eu invisto meu tempo em adoração, em escutar, em ler a palavra de Deus, para que eu possa buscar as minhas respostas na palavra de Deus. Então a gente tem que sonhar, acreditar e investir. Investir, às vezes parece ser muito difícil, mas é o mais fácil.
Porque eu disse a vocês que vocês acreditar é dar passo. Eu dei um passo, eu dei outro. E se eu chegar aqui na pontinha e me abandonar em Cristo, e me lanchar, me jogar, porque Deus vai me conduzir. Eu não sei o que vai acontecer no meu dia de manhã. Eu sei que eu vou acordar 4 horas da manhã e vou pegar o carro e vamos embora. Nós moramos em 7 Lagoas. Mas como na vinda, o seu Deli falou, a gente passou por uma outra estrada. Às vezes era o caminho que Deus queria que a gente passasse. Mas eu estou me lançando, eu estou acreditando que isso é a graça de Deus. Porque a gente tem que ter uma vida de oração. Acreditar, sonhar e investir. Quando eu quero muito uma coisa, eu sonho com aquilo. E eu vou dizer para vocês que os sonhos de Deus é maiores do que o meu. Eu sonhei ser de Deus, mas Ele me deu, Ele está me levando a sonhos maiores. Eu acredito que se Ele está me dando sonhos maiores, Ele está me dando também condições. Hoje eu já consigo falar no microfone sem ficar gaguejando tanto. Hoje eu já consigo lavar o banheiro sem ficar brigando com cada vassourinha, sem ficar brigando com aquele que passou por banheiro. Né? Isso também foi uma cura que eu vivi. E é investimento, vida de oração. Vida de oração. Mas para ter uma vida de oração, meus irmãos, é necessário ter disciplina também. Porque a gente acaba sendo indisciplinado com as coisas de Deus. A gente deixa Deus na última coisinha aqui, ó. Eu tenho que levantar para levar as crianças na escola, eu faço o café da manhã, levo as crianças na escola, da escola eu vou para o trabalho, e o dia vai percorrendo, e você não parou nem um minuto para rezar. Então coloca lá no seu cronograma diário, que momento que você vai estar com Jesus. Para fazer um evento como esse, é necessário de um cronograma. Não é verdade? Quem organiza evento sabe, precisa de um cronograma. E qual que é o nosso cronograma do nosso dia a dia? Se a gente não colocar lá 1 hora de oração, não vai te custar nada. O seu dia tem 24 horas. Quando eu decidi vir para a comunidade, eu falei com o nosso Senhor assim: eu quero ser uma mulher de terço diário, de oração diária. Eu quero rezar o rosário todos os dias. Eu quero. Esse é o meu querer. Mas eu quero fazer a tua vontade. Aí chegamos lá, tem Alex, a gente faz as nossas orações 7 da manhã. Temos a missa diária. Só que eu não estava conseguindo rezar o rosário, porque era o meu querer. E na hora da adoração eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu queria rezar o rosário todo dia, mas eu não estou conseguindo. Porque eu achava que para me rezar o rosário eu tinha que ir do início ao fim no mesmo tempo. E aí eu comecei a buscar meios de rezar o rosário que eu conseguisse rezar ele todos os dias. Antes de ir para a capela fazer oração com os irmãos, eu já rezei um terço. O meu rosário, o meu primeiro terço. Depois a gente faz as orações na capela, a gente reza um terço, que é junto com o terço da providência. Então eu já rezei o meu segundo terço. Quando eu vou para a missa, quando eu vou a pé, eu rezo um terço no caminho. Porque às vezes eu vou de carro porque eu saio de casa atrasada. Mas quando eu vou a pé, eu vou rezando no caminho. Às vezes dá 2 terços para ir, 3 terços para voltar. 2 mistérios para ir, 3 mistérios para voltar. Porque não é tão longe a igreja da nossa casa. E antes de dormir, eu rezo o outro terço. Porque se eu for nós temos que organizar a nossa vida para que nós conseguimos viver essa disciplina de oração. Porque acreditar, a gente tem que ter essa disciplina, tem que ter uma vida de oração.
Por isso que às vezes a gente vê a comunidade toda organizadinha, né? E aqui é muito lindo. Eu fico vendo lá as lutas que a comunidade nossa tem, o senhor Deli tem, junto com as construções, os desejos que Deus vai colocando no coração dele. E a gente fala que a gente fica brincando que todo fundador tem o desejo da construção. Mas não é isso, né? Porque Deus vai pedindo a ele, faça isso, faça aquilo, e ele tem que ser um homem obediente. E eu fico pensando quantas vezes deve doer na carne deles viver inteiramente essa graça de Deus. Se para mim, que é mulher, dói, para o homem também. A gente não pode desprezar a dor do outro, né? Sou admirada pela construção, porque existe um chamado, existe uma decisão em Deus de viver esse chamado. Existe um desejo de viver cada dia mais para ti e somente para ti. Em mim há esse desejo de viver somente para Cristo. Já não consigo mais viver as coisas do mundo. Outro dia fui no aniversário do meu sobrinho e até não queria ir no aniversário não, mas meu pai insistiu muito para mim ir lá com ele. E era todo mundo vestido de preto. E claro que eu tinha que ser a distorcida da história. Eu não estava vestida de preto, porque eu nem sabia que eu ia no aniversário. Aí, todo mundo de preto, e eu estava com uma roupa azul escuro. Estava quase no preto, né? Só que eu falei assim, eu vou, mas o meu sinal também vai. Eu não vou deixar de ser a cristã que eu sou, a mulher que eu sou, que decidi viver para Cristo, porque tem um aniversário de família. Isso, como lá o ambiente estava todo mundo escuro, todo mundo vestido de preto, esse sinal, gente, ele brilhava de um jeito fora do comum. Eu falei assim, meu Deus, ele estava dando sabe quando dá aqueles foquinhos de luz assim, puxando? O negócio estava aqui no meu peito, pá, pá. A minha mãe virou para mim assim, nossa, Sheila, esse sinal seu está brilhando muito. Eu disse, mãe, a luz de Jesus, ela é assim. Ela vai brilhar no escuro mesmo, ela está aqui para iluminar. Porque eu não. Eu sou uma pobre serva que o Senhor me retirou do mundo para viver para Ele. Mas esse aqui morreu na cruz por mim. Esse aqui decidiu me chamar para viver para Ele. E Ele brilha mesmo, e é para brilhar mesmo. É a luz que vai brilhar, que vai me chamar a atenção, vai chamar a atenção no meio da escuridão. Amém. É bom, né? A gente escutar essa decisão, porque sabe, a Chile, claro que na nossa comunidade, como é uma comunidade de vida, a comunidade de vida ela é um pouco exigente. A gente tem um elo também, né? O segundo elo. Só que a comunidade de vida, nós trabalhamos, o nosso processo de formação é um pouco exigente. Por quê? Porque a pessoa vai doar de fato a vida, esse abandono em Deus. E as pessoas que vão chegando, né, nós temos várias pessoas na nossa comunidade, alguns fazendo caminho já para a consagração, outros que já estão há mais tempo, por exemplo, o Marco tem 8 anos e tantos outros que já têm. Então nós temos os membros lá na nossa comunidade, né, tem a Vanessa e tantos outros. É uma exigência. E eu confesso para vocês que eu não acreditava, assim, no meu humano, que a Shirley poderia ter essa coragem, né? Eu acompanhando ela, quando ela chegou, eu acompanhei ela o tempo todo, antes de vir para o segundo elo. A gente tem toda a formação, tem escuta, né? Tem conversa, a gente vai partilhando, vai escutando. E de repente, quando o dia que ela chegou, mais de 1 ano atrás, ela já era segundo elo, ela disse para mim, olha, eu estou querendo vir para a comunidade. Aí rezamos, tivemos um discernimento, e justamente eu perguntei para ela, você quer ser pobre? Porque eu pergunto para todos aqueles que vêm. Porque nós vivemos de fato essa pobreza evangélica. Não é uma pobreza miséria, pelo contrário, né? É aquilo que o próprio São João da Cruz diz, né? Ter tudo como se não tivesse nada.
Nada pode, nós não podemos nos apegar em nada. Enquanto isso eu dizia para ela, porque a Shirley, na verdade, né, ela vem vamos dizer assim, eu brinco com ela muito, né? E não é por nada não, mas a gente percebe que uma pessoa que nasceu lá num berço de ouro, né, vamos dizer assim, criança, o pai dela é um dos fazendeiros lá da região maior que tem, os irmãos dono de empresa multinacional, ela tinha uma vida muito... Eu dizia, você quer ser pobre? Não só para ela, eu perguntei para o Marco também era mecânico de avião, trabalhava, como ele falou ontem, né? Tinha todo um sonho. Da mesma forma, um dia eu perguntei para eles, mas a esposa dele, e agora nós temos os jovens que estão caminhando, diz, olha, aqui na comunidade, porque é o carisma, é o chamado. Deus nos chamou para isso, nós precisamos ser um carisma, ele é para ser testemunho para o mundo, testemunho para a igreja, como o Toninho colocou, né? Cada comunidade ela tem um carisma próprio, a gente fala que é o DNA da comunidade, é o carisma, não existe uma pessoa com 2 DNA, um DNA do outro. A Sírio tem meninas gêmeas, né? O DNA de cada uma é diferente da outra, personalidade, jeito. Se você ver as duas, elas é igualzinha, parece demais. Mas no temperamento, no jeito, né? No que elas querem. Então, a gente precisa de fazer essa entrega, né? Precisa de ser decidido por Deus. E quando a gente fala isso, não é o caso da Shirley, quando ela vem aqui dar esse testemunho, lá na sua casa, no seu trabalho. Tem que decidir-se pelo Senhor, né? Talvez Deus não vai te chamar para você dar a vida, para você largar tudo, mas Deus vai te chamar para você decidir. Às vezes tem algo na sua vida que é preciso deixar também. Tem muita coisa que às vezes, tem pessoas que às vezes precisam de deixar um vício, né? Precisa de deixar algo, né? Quando eu vi o Toninho falando aqui da comunidade, né? A gente já pensou, eu falei com o Marco, o pessoal fala que eu sou radical, né? Vocês conhecerem a história do Toninho, então aí vai falar, o que é isso, meu Deus? Aí a turma de gente para a praia, eles brincam comigo, que eu também, quando eu vou na praia, eu fico lá. Esses dias nós estivemos pregando lá em Alagoas, na região lá de Maceió. Aí o Marco, a turma lá foi na praia, né? Na segunda-feira a gente tinha terminado de pregar retiro final de semana, e segunda-feira a gente foi, os meninos queriam ir para a praia, foi na praia. Eu fui eu já ri demais de mim, só porque eu fico lá assim, de chinelo, lá na praia, eu fico de roupa. Eu imagino que um ônibus descer de gente, é loucura para o mundo mesmo, né, não é? Imagina, né? É uma loucura para o mundo, mas é justamente isso que às vezes Deus nos chama, e chamou a comunidade para ser assim, para ser sinal de Deus, como chamou São Francisco de Assis, que era loucura na época, né? São Francisco de Assis, que era o pai rico, família rica, e de repente São Francisco de Assis larga tudo para viver a pobreza. Então, quer dizer, a igreja sempre aconteceu isso na história, e isso para quê? Para ser sinal de Deus na vida das pessoas. Não é porque todo mundo tem que ser assim. Deus, é porque Jesus, os apóstolos, cada um tinha lá seu jeito, seu temperamento, nem todos foi do mesmo caminho, mas teve aqueles que Deus chamou para mais perto, para uma necessidade mais, um testemunho mais autêntico. Por exemplo, né, a maioria dos apóstolos morreram mártires, mas Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, os outros morreram decapitados. Se nós for olhar a história dos primeiros cristãos, vai ser assim. Para quê? Para ser sinal de Deus na vida das pessoas. Porque talvez eu não sei o que você tem que abandonar, largar para ser de Deus. Talvez é aquela roupa que você veste, talvez é aquele vício que você tem, talvez aquela situação que você está vivendo, de cada um conforme o seu estado de vida. Mas nós precisamos tomar uma decisão por Deus. O mundo precisa de ver homens e mulheres, casais de Deus. E para nós ser de Deus, não tem como viver, conformar-se com este mundo. Não tem como. Como nós vamos ser as pessoas de Deus que quer caminhar para Deus hoje, mas viver tíbio, ou viver a tibieza, ou viver mais ou menos, né? Já viu falar daquele que a gente chama de cristão Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Tem que ter mais essa decisão, gente. Isso não é difícil, não. Pelo contrário, isso nos traz uma liberdade, traz um testemunho. Às vezes a gente pergunta muito a Shirley, como estão suas filhas, né? Mas as filhas dela estão entendendo, eu garanto, eu tenho certeza.
Eu tenho certeza, uma das filhas dela está fazendo aeronáutica, piloto de avião, já está quase terminando, né? A outra quer ser psicóloga. Eu garanto a vocês que elas têm o maior orgulho de falar com a mãe dela. Infelizmente, eu preciso ser sincero aqui. Eu quase tenho certeza que elas têm muito mais vergonha de falar do pai delas, que é rico, que é uma pessoa que tem tudo. Eu garanto a vocês, se chega por elas duas aqui para alguma coisa dos seus pais, eu garanto a vocês que elas vão ter orgulho de falar da Shirley e vai ter vergonha de falar do pai delas. Eu garanto a vocês, eu tenho certeza absoluta, elas é muito mais feliz que a Shirley, que tomou uma decisão por causa de Deus, do que o pai que está lá na bagunça, no erro, e ele é rico, aí tem tudo, entre aspas, mas não tem nada. A Shirley não tem nada, entre aspas, mas tem tudo. Olha para vocês verem, olha para vocês verem a diferença, né? Olha para ver como que os filhos ficam felizes. No caso, é claro que eles não são felizes porque eles separaram. É claro que os filhos querem o pai e a mãe junto, né? Uma das coisas que isso sofre, mas entre o pai e a mãe, eu garanto a vocês que eles têm muito mais alegria de ver a Shirley do que falar da própria mãe, do que do próprio pai, assim, no sentido, em qualquer lugar que eles estiverem, elas têm orgulho, porque elas são felizes, elas têm falado, às vezes ligam, mãe, a senhora, às vezes vocês perguntam para elas, e se a mãe, não, minha mãe agora, um tempo atrás, achou que ela estava no convento, né? Achou que era convento, minha mãe escolheu salvar almas. Então, quer dizer, isso não é, a Shirley está com pouco tempo de vida, mas eu acompanhei ela 3 anos, não foi de uma hora para outra, né? Largou tudo de uma hora para outra. A gente foi chegando a um discernimento, nós vamos fazer assim, vamos rezar, vamos escutar Deus, se é vontade de Deus. De repente, você pode ser santa no mundo lá fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas Deus tinha um chamado mais. Nós chegamos a um discernimento que Ele tinha um chamado mais forte para ela. Apesar da gente foi trazendo a história, foi rezando, que não foi de um dia para o outro, tem 3 anos, né? Que a gente está fazendo esse caminho. Na nossa comunidade a gente vai caminhando, o processo para a vida é 3 anos. E a Shirley agora para a vida, ela está começando o 1º ano. Daqui a 3 anos, só daqui a 3 anos é que ela vai se consagrar para a vida na comunidade, porque por enquanto agora ela saiu do 2º elo e entrou no 1º ano de discipulado, e nós vamos 3 anos de discipulado, só para vocês entenderem, porque não é uma coisa da hora para outra, não é uma coisa assim que a gente fez da cabeça, vamos escutando a Deus, vamos caminhando, e assim sucessivamente, que também com todos aqueles, né, e aquelas que têm um desejo de fazer um caminho e de doar a vida para Deus, né? A gente tem um discernimento. Só delícia fez, só já largou de uma hora para outra, vendeu tudo e largou, foi para Deus? Não, eu rezei 8 anos. Eu, a esposa, os filhos, escutamos Deus até chegar naquele momento que Deus diz: agora não tem mais jeito. Deus vai nos catequizando, vai nos formando. Ninguém forma para um advogado de uma noite por dia. Ninguém forma uma medicina de uma noite por dia. Um padre não é padre de uma noite por dia. No mínimo, um padre fica pelo menos 10 anos estudando um seminário para ele se tornar um sacerdote. Então, nada acontece de uma noite por dia. Se acontecer, aí sim, aí é um desequilíbrio. Aí é algo que não é, tem que ter cuidado. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos uma natureza humana e que Deus vai fazendo. Agora, qual que é a necessidade? A necessidade é você tomar uma decisão por Deus. Essa decisão é sua. Existe uma musiquinha que vai dizendo, né? A decisão é sua. Uma musiquinha antiga. A decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Alguém já viu essa musiquinha? Isso acho que é lá do meu tempo, né? A decisão é sua. A decisão é sua. Você que precisa decidir. Deus só está esperando o seu sim, para você tomar uma decisão de ser um homem, uma mulher de Deus. Agora, diz sim, aonde Deus te quer, o que Deus quer que você faça. Talvez é você coordenar um grupo
um homem, o grupo do texto dos homens lá na sua paróquia. Talvez é você ser um catequista, talvez é você ser ministro da Eucaristia, não sei. Basta você entregar. Talvez você vir para a comunidade da Norte, talvez você ir para uma comunidade, não importa. Importa você dizer sim e escutar a voz do Senhor, escutar onde Deus te quer. Eu falei com uma pessoa que estava me perguntando, mas o que o senhor... Mas eu acho que é isso. Eu falo assim, existe uma frase que a gente precisa de carregar, eu quero florir aonde o Senhor me plantar, independente aonde for, aonde o Senhor quer, eu quero florir aonde o Senhor me plantar. A nossa comunidade, a Shir chegou no discernimento, e tantos outros meninos que tem na nossa comunidade, outros filhos, que veio para doar a vida por inteiro. Cada um tem o seu chamado, agora basta dizer sim para tomar uma decisão para o Senhor. Como eu disse para vocês, eu gosto de escrever cartas para Deus. Eu não vou ler uma carta que eu escrevi para Deus para vocês aqui, que nosso tempo acabou. Mas durante as pregações hoje da manhã eu escrevi uma frase, eu queria ler para vocês. Eu nem sabia ainda que eu ia pregar. E aí Jesus fala assim comigo: confia em Deus. Deixe seu futuro nas mãos de Deus. Quem se abandona à vontade do Senhor nunca caminha sozinho. Então eu queria que a gente pudesse levantar agora, ouvir essa música e se deixar ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Porque muitas vezes apenas pedimos, mas agora não. Esse momento agora, essa música, apenas ouça essa música e deixa o seu coração aberto a ouvir o que Deus tem para falar com você. Aquilo que você às vezes menos espera, Deus pode te falar hoje. Então esteja decidida a ouvir. Santa Teresa de Ávila tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: tomai uma determinada decisão. Então, se Deus está te pedindo hoje para ser uma mulher nova, um homem novo, tomai essa determinada decisão na sua vida. Seja obediente àquilo que Deus tem te pedido para ser. Cada passo que você der, a direção de Deus, não se preocupe. Você dá o passo, mas Deus te dá o chão. Você toma a decisão e Deus te dá o sustento. Então, ouça essa música. Levante, se permita a viver, a ouvir essa música. Eu pedi para os meninos tocarem, porque nessa música foi uma das músicas também que me trouxe a decisão de viver em Deus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Só em ti, Jesus, como vela. Como vela que queima no altar. Me consumir de amor. E de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar. Quero me derramar. Como o rio. Como o rio se entrega ao mar. Quero me derramar de amor, sim. Me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor.
Só por Ti, Jesus, eu posso caminhar, Senhor. Só por Ti, Jesus, eu posso viver em Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha alma, Senhor, ao Teu desejo de cada dia mais ser uma pessoa que faça somente a Tua vontade, Senhor. E a cada dia, Senhor, o meu dizer, a pergunta que Tu faz, eu quero dizer sim a Ti, Senhor. Sim a cada decisão, Senhor. Só por Ti, Jesus, eu quero me entregar, me abandonar a viver neste amor. Nesse amor que o Senhor me chama todos os dias. Nesse amor que eu me abandone, Senhor. Que eu sei que o Senhor é o sustento da minha alma. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada na minha vida. Eu sei que em Ti, Senhor Jesus, eu alcanço aquilo que na minha humanidade eu acho que é impossível, mas para Ti, Senhor, é possível. Para Ti, Senhor, eu creio que a minha vida cada vez mais seja mente para Ti, Senhor. No meu trabalho, Senhor Jesus, na minha vida, do meu dia a dia, com aquelas que são casadas com seus maridos, os seus maridos com suas esposas, no cuidado do lar, no cuidado daquilo que está difícil, Senhor Jesus. É só por Ti, Jesus, que eu consigo caminhar. É só por Ti, Jesus, que eu consigo viver. É só por Ti, Senhor, que eu consigo respirar, que eu consigo me entregar, Senhor, porque em mim a minha alma clama pelo Teu amor. A minha alma, Senhor, tem sede desse amor. E como uma vela ser derramada, uma vela ser derretida, eu quero me prostrar a mulher velha e levantar cada dia novo uma mulher nova. Eu quero deitar, Senhor Jesus, e todo dia agradecer por respirar. Agradecer por ser uma mulher que um dia disse sim ao Senhor. Porque a minha escolha foi me abandonar em Cristo. Muitas de vocês escolheram viver um matrimônio, então abandone-se desse matrimônio, viva esse matrimônio. Muitas de vocês estão namorando ou noivas, viva esse namoro, esse noivado, um namoro santo, um noivado santo, para que vocês possam viver um matrimônio santo, para que vocês possam ter a alegria de caminhar rumo ao céu, buscando as coisas do alto, desejando viver as coisas do alto. Mas é só por Jesus que nós conseguimos. Nós não conseguimos dar passo se a gente ouvir conversa fiada do irmão, aquele que não me agrada, tampa os seus ouvidos e fala assim: só por Ti, Jesus, eu posso. Só por Ti, Jesus, eu me entrego, eu me abandono nesse amor, Senhor. Porque as picuinhas, fofocas, intrigas vai deixando a gente rancoroso, vai deixando a gente com passos para trás. Você já não consegue dar passos para frente, porque aquele rancor, aquela falta de perdão está te impedindo de viver em Cristo, de decidir por Jesus. Você não consegue viver a alegria de viver em Cristo, porque o seu coração está cheio de rancor, está faltando perdão, perdoar, está faltando entregar, viver a alegria de viver em Cristo. Se permita viver uma alegria, um amor intenso no seu coração, que parece que você está andando em nuvens. Quando você decide viver para Cristo, você vai viver dificuldades, lutas, mas é por Jesus. Ele vai te sustentar a tua alma, Ele vai sustentar cada palavra que você vai dizer. Tudo aquilo que está inflamado no seu coração, vai dando passos para Jesus, porque Ele vai te libertando do pecado. Ele vai cegando a sua vista daquilo que te deu traumas, daquelas situações que você ficou chateada, triste naquele momento, aquele irmão que falou uma fofoca e você não mais quis viver. Vai vivendo esse amor, vai trazendo esse amor no seu coração. É mesmo, nós vamos entregando. Lembra-se de uma passagem de um jovem rico. O tema está justamente esse: um jovem
chegou até perto de até Jesus e disse: Senhor, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem e disse para ele: olha, é preciso observar os mandamentos. Ele disse: Senhor, mas eu já observo esses mandamentos desde a minha infância. Jesus diz: tudo bem, vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Vai dizer a palavra que ele entristeceu e foi embora. Jesus olhou para aquele jovem, para aquela situação e diz: como é difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico do céu. Jesus não estava condenando a riqueza, os bens material. Jesus estava condenando, ou estava falando para aquela pessoa, que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Deus não condena a riqueza. De repente, quando os discípulos chegou em casa, quando Jesus chegou em casa, os discípulos perguntam para ele: e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que possa acontecer? Jesus diz: todo aquele que deixa pai, mãe, irmão, filho, terreno, por causa de mim e do Evangelho, ganhará 100 vezes mais aqui neste mundo, com perseguição, e a vida eterna no mundo vindouro. É isso que é a entrega. Aquele jovem, nós poderíamos estar falando de um santo. Nós poderíamos estar falando de um santo daquela época, como São Mateus e tantos outros santos. Um jovem que decidiu largar tudo. Aonde está o terreno daquele jovem que passou mais de 2000 anos? É uma palavra para a gente mostrar, quando Deus nos chama, é para isso. Deus, quando nós decidimos pelo Senhor, é porque Deus tem uma proposta de vida para nós, que não é apenas aqui neste mundo, ganha 100 vezes mais. Eu, por exemplo, Deus me deu a graça de largar tudo, mas quantos filhos nós temos? Sr. Toninho, quantos filhos espirituais que o senhor tem? Quantos? Deus deu o senhor? Quantos? 100 vezes mais, eu garanto que deu 100 vezes. Eu me lembro quando eu decidi largar tudo para caminhar para Deus, eu vendi um sítiozinho que eu tinha lá na roça. Falei, quando eu fui lá buscar a mudança, buscar as coisas, a gente buscou a foto com as coisas da minha esposa. Eu saí daquele sítio, eu confesso para vocês que eu saí triste, né? E falei com minha esposa, falei, nós nunca mais vamos ter um terreno na roça, porque a gente não tinha casa de operação nem nada, nós morávamos na cidade. E eu gostava, a minha esposa, inclusive, gosta muito de roça. Meu terreninho lá era 7 hectares, uma chácarazinha. Hoje nós temos uma fazenda, Deus nos deu uma área de 90 hectares de terra. Deus deu praticamente, a promessa do Senhor cumpriu. Amém. A promessa do Senhor cumpriu. Então, Deus, quando Ele fala, ganhará 100 vezes mais aqui neste mundo, e a vida eterna é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Pode sentar. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Daqui a pouco o padre está aqui. 4 horas começa a Santa Missa. A gente vai fazer uma coleta agora. Quem puder nos ajudar, a viagem deles não é perto, eles andam uns 800 quilômetros. Então acaba ficando caro, não fica, gente? Tem que comer para as estradas. Se você puder nos ajudar, aí você ajuda, tá? Se não puder, não tem nada não. Toninho, eu posso fazer pix, essas cadeiras aí atrás, tem um pix nesse negócio aí, ó. Tá? Aí a gente tem que dar uma ajudada para isso, aí é a missão deles. Combinado, gente? Os meninos vão passar aí com a sacolinha, se você puder ajudar. Por que nós vamos fazer essa coleta agora? Na hora da missa, parece que hoje tem um jogo. Aí eu imagino que na hora que acabar a missa, a turma está querendo ir para o jogo, não está, gente? Eu não estou não, mas você está. Não, até querendo eu estou, mas porque eu fiz com penitência, nunca mais vê. Aí eu fico gemendo, mas não vejo, tá? É penitência. Estou dizendo que você não vai ver, isso é outro caso, você faz o jeito que você quiser, tá? Aí, enquanto os meninos vai passando aí,
Deixa eu dar só uma lembradinha. É 4h em ponto. O padre já começa a cantar, tá, gente? Celebrar, senão. Então nós vamos sair daqui a pouquinho, você fica por lá e volta logo. Nós ganhamos muita beterraba e cenoura, tomate, batata doce. Não vai embora sem comprar, não, é baratinho. E vai lá para você ver o preço. Nós ganhou, tá? Então nós vendemos para metade do preço que está valendo nos outros lugares por aí, ó. A hora que você for embora, leva para você comer no meio da semana, tá bom, gente? Tem muita coisa congelada também. A hora que você for embora, aí você leva congelados, tá bom, gente? Temos caldinho de cana. Eu bebi uma copada, mas que delícia, tá bom? É cana daqui mesmo, da comunidade, tá? Então dá um jeito de tomar um caldinho de cana lá. A livraria vai abrir agora. Ao que estiver chegando na hora da missa, ela fecha e aí só outro dia para abrir. Quiser comprar o livro, eu faço aquela letra bonita minha nele para você ver, tá? Não é bonita? Então vamos lá, daí a pouquinho nós volta, tá bom? Vai lá pro seu recreio, bem forgado, vai. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te